Olá, pessoal. Nessa aula aqui eu vou falar para vocês sobre recomendação de calagem e adubação para eucalipto. Tá? O eucalipto é uma planta bastante rústica, mas comercialmente o pessoal usa fazer uma adubação para estimular a planta a produzir mais e mais rápido, né? Encurtar o ciclo e tal. Então, as empresas da área florestal, elas praticam mais ou menos o mesmo estilo de adubação, que é o que eu vou falar para vocês aqui, é um basicão do que a maioria das empresas fazem, tá? Então, aqui eu vou falar para vocês da fonte que eles usam, principalmente, a dosagem, falar sobre a época de aplicação e a forma. São basicamente aqueles 4 Cs lá, né? Fonte certa, dose certa, na época certa e no local certo. O pessoal geralmente utiliza calagem para suprir principalmente cálcio e magnésio, tá? Porque o calcário não é uma espécie muito sensível à acidez, ela é bastante tolerante, então não precisa jogar altas doses de calcário, como por exemplo para café e citros e outras perenes, porque ele é bastante resistente à acidez do solo. Então, eles lançam mão muito de calcário e gesso para fornecer cálcio e magnésio, no caso calcário, e cálcio e enxofre, no caso do gesso, tá? O gesso acaba sendo era uma das fontes mais baratas, tá? Principalmente de enxofre. Então, as empresas florestais, muitas usam a saturação por bases para calcular a dose, mas tem um programa também que elas adotam, que é lá de Viçosa, que chama NutriCalc. Mas, em geral, a dose gira em torno de 1 a 2 toneladas por hectare de calcário e mais ou menos 600 quilos por hectare de gesso, tá? Que varia de solo para solo, mas as doses, como eu disse, não passa muito disso, porque o calcário não é muito... O eucalipto não é muito exigente em calcário, mas é muito exigente em cálcio. Mas essas quantidades aqui, de 1 a 2 toneladas de calcário e 600 quilos de gesso, já fornece cálcio, magnésio, enxofre, de forma suficiente para o eucalipto, tá? Geralmente usa-se calcário dolomítico, então tem que ser maior que 36% de CaO, 12% de MgO, para ser um bom calcário, porque, como eu disse, ele é fonte de cálcio e magnésio, então geralmente é calcário dolomítico, tá? Sempre. Eles aplicam, como eu disse, não tem uma necessidade, você pode plantar o eucalipto numa terra ácida e eles aplicam depois até, sabe, por questões operacionais, quando essas empresas que plantam áreas grandes, aplicam depois, até 6 meses após o plantio eles ainda estão aplicando, por uma questão de alocação de máquinas, né? Então, muitas vezes eles pegam a pastagem, área de pastagem assim, ou abre uma área e faz só o sulcamento, põe o fertilizante, e depois que faz o plantio, aí que vem aplicando o calcário numa faixa e o gesso também em faixa, tá? Então, não aplica na linha toda, na entrelinha, aplica, como eu disse aqui, de 60 centímetros a 1,20 m de largura, assim, de cada lado, tá? Então, é aplicação em faixas, como eu disse, não, de cada lado, não, na largura total, de 60 a 120. O fósforo, essas empresas adotam muito o super simples, tá? Na dose mais ou menos de 500 quilos por hectare, e eles aplicam junto com a subsolagem. Então, quando vai passar o subsolador para fazer aquele risco para sulcar, para plantar o eucalipto, eles já passam colocando o super simples, tá? E geralmente eles também colocam bastante enxofre. Então, às vezes o gesso ou às vezes enxofre elementar colocam também. E por quê? Porque eucalipto é muito exigente em enxofre também, tá? E geralmente eles colocam esse fósforo a cerca de 20 a 25 centímetros de profundidade. Tem empresas que colocam parte do fósforo como super simples, parte como fosfato de rocha,
tá? Por quê? Porque geralmente se abre áreas de eucalipto em solos ácidos. E se jogar um fósforo muito solúvel, como super simples, em solo ácido, a absorção acaba sendo forte. E o fosfato de rocha, ele é pouco solúvel em água, então ele, digamos, não tem tanta fixação rápida como a fonte do super simples, tá? Mas isso vai muito também da disponibilidade, às vezes não tem custo, a empresa olha muito custo e disponibilidade no local, tá? Mas, como eu estou falando, às vezes é ideal você misturar, é como se fosse o super simples, é uma reserva de pronto atendimento, né, para liberar fósforo rápido, mas acaba ficando mais absorvido ao longo do tempo, e o fosfato de rocha, ele vai resistir um tempo maior, então vai fornecer fósforo por um tempo maior, sabe, porque ele é de liberação mais lenta, tá? As empresas também costumam adotar uma adubação que eles chamam de arranque no plantio, mais ou menos 100 gramas por planta do NPK, o mais utilizado é o 6,36, 10,30, 10. De novo, isso aqui é só um pouquinho de N e K, né, no plantio, e mais fósforo também. E coloca-se boro, cobre e zinco, tá? Porque, em geral, os solos são muito pobres. O solo onde se planta eucalipto, em geral, é muito pobre, então, em fertilidade. Então, o pessoal já coloca micronutriente aqui na base também, tá? E geralmente coloca junto com o plantio, assim, ou num filete, quando é feito mecanizado, passa a máquina jogando um filete, assim, intermitente do lado da planta, a uma certa distância, ou em covetas laterais, quando é feito manual. Depois eu vou mostrar a foto, tá? E as empresas costumavam, né, fazer muita adubação de cobertura também. Então, logo depois que planta, eles faziam uma cobertura com KCl, tipo, poucos dias ou semanas depois do plantio, já aplicavam a dose. Em geral, aplica-se 400 quilos de KCl, tá, dividido em 2 vezes, 200 mais 200, é uma dose boa. E a segunda dose eles faziam algo entre 2 e 6 meses após o plantio, tá? Boro, pessoal, o eucalipto para boro, eles são muito cuidadosos, porque o eucalipto é muito exigente em boro, e como o eucalipto é uma planta de crescimento muito rápido, ele demanda muito boro, e o boro, ele basicamente ele vem por fluxo de massa, né? Então, quando chega na época seca, o eucalipto é muitas vezes plantado em regiões mais secas, quando dá uma seca forte, a deficiência de boro vem muito forte. Então, por isso que eles capricham muito na nutrição de boro via solo, tá? E aplicam até via foliar. Essa foliar aqui é mais para preventivo, vamos falar assim, ou de salvação, que eles chamam, tá? Algumas empresas chamam isso também de salvação. Então, eles aplicam bastante boro via solo e um pouco via folha, embora via folha não é muito efetivo, mas se aplica também, e às vezes aplica junto mais alguns micronutrientes, quando é necessário, porque quando dá deficiência de boro, uma característica é que ele, como ele é pouco móvel, ou imóvel na planta, né, como se chama, ele falta nas partes jovens, então na parte de crescimento ali, no ápice da planta. E aí a planta começa a ter superbrotação, brotações laterais. Isso, para o pessoal que faz colheita mecanizada, é um desastre, tá? Porque muitas vezes eles vão colher e passa aquela máquina para limpar depois, então, mesmo quando retoma, aí às vezes o tronco não sai retinho, entendeu? Então eles querem evitar esse tipo de problema no futuro. Então o pessoal cuida muito do boro no eucalipto, tá? Aqui está da forma que é feita a aplicação de super simples ou fosfato de rocha, tá? Vai sulcando e aplicando no fundo do sulco, como eu disse, fica 20, 25, às vezes até 30 centímetros de profundidade. Depois eles vêm com a muda e a muda já vai logo encontrar o fósforo ali, tá? Lembrando que o fosfato, esses fosfatos não tem muito problema de salinidade, então por isso que eles podem entrar em contato direto com a muda, tá? Porque não vai salinizar e não vai matar a planta, diferentemente do potássio. Por isso que o potássio, o nitrogênio, eles fazem lateralmente, depois do plantio, para evitar a tal da seca fisiológica ou
por salinidade, tá? Aqui está um exemplo de como é feita a aplicação, ó. Essa aqui é a aplicação manual, o pessoal aplica no que chama de covetas laterais, faz, assim, alguns centímetros da planta depois de plantado, poucos dias depois, coloca-se de 100 a 150 gramas por cova, desses 6,36, como eu falei para vocês. Essa aqui que eles chamam de adubação de arranque, tá? Adubação de arranque. E depois também ainda fazem cobertura com potássio, tá? Porque aqui tá vendo que coloca pouquinho, 6,36 é mais para fornecer um fósforo e um pouco de nitrogênio e potássio, né? E o mais potássio vem geralmente em cobertura, tá? Quando faz o preparo na cova, que eles falam bater cova, principalmente em região onde não mecaniza, aí é feito o preparo de cova, às vezes no enxadão mesmo. Então, eles batem o calcário na cova primeiro, deixa o calcário às vezes reagir, depois bate o fertilizante na cova, tá? Mistura, para evitar o contato direto, para você não pôr o fertilizante direto em contato com o calcário, porque o calcário acaba causando a precipitação do fósforo, às vezes causa outros problemas, assim, de contato direto. Então, é bom evitar, tá? Então, o calcário na cova para fornecer cálcio e magnésio, às vezes põe gesso também para fornecer enxofre, e depois bate a cova com esses fertilizantes, depois vem e planta, tá? A dose mais ou menos 150 quilos. E mecanizado, como eu disse, aqui é a aplicação do filete contínuo, aqui é como se eles estivessem aplicando em duas fileiras de plantio, duas ruas de eucalipto, assim. Então, aplica de um lado só, né, ou uma rua vai ser do lado de cima, a outra do lado de baixo, vamos dizer, depois eles pulam uma rua e passa na seguinte e vem aplicando da mesma forma, entendeu? Então, é sempre, faz uma rua, pula uma, faz uma, pula uma, porque isso aí dá agilidade, dá aspecto operacional, isso é muito importante. Essas empresas, muitas vezes, elas plantam grandes áreas, tudo que puder dar rendimento operacional, eles estão atrás, tá? Bom, então é isso, esse é mais ou menos o que é feito na prática, tá? As empresas geralmente adotam de forma semelhante essas práticas aqui, como eu disse, não é tanto problema de calcário, é mais de fornecimento de fósforo, potássio, e nitrogênio é controverso, porque eucalipto dizem que não responde muito a nitrogênio. Embora tem vezes que responde, e tem vezes que não responde a nitrogênio, tá? Mas é isso, então, nessa aula, que eu queria falar para vocês, e obrigado, a gente para por aqui.